Fala aí pessoal, hoje eu vou apresentar os palpites de futebol aqui para o dia 11 de janeiro, essa quinta-feira. E aqui eu estou mostrando para vocês o bilhete do dia 10, da quarta. A gente vê aqui que o bilhete bateu até com uma certa tranquilidade. Temos aí green, tá? E vamos aí para a análise das partidas nessa quinta-feira. Vou trazer 4 jogos para vocês. Pessoal, a primeira partida que eu vou analisar para vocês será o jogo aqui entre Sivasspor e Galatasaray. O mercado aqui, pessoal, está dando uma odd de 1,50 para o Galatasaray e uma odd de 6,40 para a equipe do Sivasspor. Se a gente for ver aqui a classificação, pessoal, o Galatasaray vem aqui na cola do Fenerbahçe, 15 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 18 jogos. Tá? Marcou 35 gols, é uma média interessante, né? Não é uma equipe tão poderosa ofensivamente quanto em relação ao time do Fenerbahçe, que fez 56 gols. Tá? E o Galatasaray que tem 9 gols tomados, a melhor defesa aí do campeonato. Vem aí na race dos últimos 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate. Ele vai enfrentar aqui, pessoal, a equipe do Sivasspor, que está na 10ª posição. São 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas em 18 partidas. Uma campanha aí, né, mediana. Fez 23 gols e tomou 28 gols no campeonato. Analisando a tabela aqui dos jogos aí como mandante, pessoal, a gente vê que o time do Sivasspor é o terceiro pior mandante do campeonato. Tá? Aqui ele tem uma vitória, 5 empates e apenas 2 derrotas em 8 jogos. É uma equipe aí que vence pouco, jogando em casa, mas também perde pouco. Tá? Fez aí 8 gols em 8 partidas e levou 10. É uma defesa aí também que não costuma tomar tantos gols assim. Já o Galatasaray é o segundo melhor visitante, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 9 jogos. Marcou aí 12 gols. Também não fez tantos gols assim, né? Não é como eu falei, não é um ataque que faz tantos gols se a gente for comparar com a equipe do Fenerbahçe. E levou apenas 3 gols em 9 jogos como visitante. Aqui, pessoal, eu vou entrar aqui nesse jogo com a seguinte análise. Eu vou de mais de 0,5 gols para a equipe do Galatasaray. Tá? Se a gente for ver aqui os jogos do Galatasaray como visitante, né? A equipe do Galatasaray, nesta temporada, pessoal, como visitante, somente em 2 partidas o Galatasaray não marcou gol. Que foi aqui no último jogo contra o líder do campeonato, o Fenerbahçe. O jogo terminou 0-0. Tá? E aqui no dia 12/8, enfrentando o time do Kayserispor, o jogo que também terminou 0-0. Se a gente for ver quem é na classificação, o Kayserispor ele vem aqui na 6ª posição. Tá? O Galatasaray é uma equipe que nessa temporada jogou Champions League, tá? Uma equipe aí que atual campeã, né, do campeonato turco. E ele vai jogar contra o time do Sivasspor, que se a gente for ver aqui a race deles em casa, tá? A gente vai ver que em apenas 2 jogos o Sivasspor não levou gol. Aqui considerando jogos aqui da Superliga, tá? Na Superliga que jogando em casa, o Sivasspor não tomou gol na última partida, mas enfrentou aqui, né, o Istanbulspor, que se a gente for ver aqui na classificação, a equipe do Istanbulspor, pessoal, é a 20ª colocada. Tá? O pior ataque da competição. E a outra partida que a equipe do Sivasspor não marcou gol foi aqui no 0-0 contra o Atayaspor no dia 30/9. Tá? O Atayaspor também é uma equipe que não vem aí numa boa colocação. Vem aqui na 16ª posição. Tá? Tirando esses 2 jogos, vocês podem reparar que todas as outras partidas pela Superliga, o time do Sivasspor tomou gol. Tá? Quando aqui enfrentou boas equipes, aqui, ó, enfrentou aqui o Trabzonspor no dia 27/11, tomou 3 gols e tomou um gol aqui da Adana Demirspor no dia 5/11. Tá?
A última partida de Copa, pessoal, o time jogou contra aqui uma equipe que não é da primeira divisão da Turquia e tomou um golzinho aqui, né? Venceu aqui de 2-1 e ainda conseguiu tomar um gol para a equipe aqui do Arnavutköy. Enfim, pessoal. Se a gente for ver aqui, pessoal, agora a race total, a gente vai ver aqui, né, pessoal, que considerando jogos em casa e fora de casa, o Galatasaray, somente naquelas 2 partidas que eu mostrei para vocês, na temporada, não fez gol, que foi justamente aqui nos jogos que eu mencionei anteriormente. Tá? Contra aqui o Fenerbahçe, aqui na última partida. E outro jogo que o Galatasaray não fez gol foi aqui contra o Kayserispor, no dia 12/8. Tá? Já se a gente expandir a race do time do Sivasspor, pessoal, a gente vai ver que, além daquelas 2 partidas que eu mencionei, o Sivasspor jogando como visitante, aqui pela Superliga, ele não tomou gol em outra partida. Eu vou até procurar aqui para vocês. Nos jogos da equipe como visitante. A gente vê aqui, né, que além das 2 partidas que eu mencionei para vocês, aqui como visitante o time do Sivasspor não tomou gol aqui no dia 11/12. Para a equipe do Konyaspor. Se a gente for ver aqui na classificação, pessoal, Konyaspor também é uma equipe de zona de rebaixamento. Então repare bem, né? Na temporada da Superliga, os 3 times que o time do Sivasspor não tomou gol foi aqui o Ataspor, o Konyaspor e o Istanbulspor. São aí 2 equipes de zona de rebaixamento e uma equipe da 16ª posição. Tá? E o Galatasaray, as únicas 2 partidas aí que a equipe não fez gol foi contra o líder Fenerbahçe e contra o 6º colocado Kayserispor. Tá? Então, pessoal, apesar, né, da equipe do Galatasaray não ter um ataque tão eficiente, com tanto poderio, assim, se a gente for comparar com o líder Fenerbahçe, tá, são aí 21 gols de diferença entre eles. E se a gente for ver também o time do Sivasspor, ele não tem uma defesa tão ruim assim, principalmente aqui jogando em casa, o time do Sivasspor tomou 10 gols. Para uma equipe que é a terceira pior mandante, ele tomar 10 gols em 8 partidas não é uma média tão ruim assim de gols tomados. Tá? E o Fenerbahçe, como eu mencionei, também não é um ataque que faz tantos gols assim. Mas, pessoal, eu vou considerar aqui o cenário, tá, dessa partida. A equipe do Fenerbahçe, ela fez o papel de casa hoje, nesta quarta-feira, tá? Meteu aí 7-1 no jogo. E ela abriu aqui 3 pontos de vantagem para o Galatasaray. Tá? Então o Galatasaray precisa desesperadamente vencer esse jogo para continuar ali igualando os pontos com a equipe do Fenerbahçe. Tá? O campeonato turco está sendo muito equilibrado, então qualquer diferença de vantagem que uma das equipes abrir faz toda a diferença aí no resultado final do campeonato. Tá? Então eu acredito, pessoal, que pelo elenco do Galatasaray, tá uma equipe aí superior, favorita sim para vencer esse jogo, tá? Apesar de que não vai enfrentar uma equipe tão ruim assim, mas é uma equipe aí atual campeã da Superliga, né? Disputou a Champions League, vem numa baita campanha, apenas 2 empates e 1 derrota em 18 partidas, uma campanha muito boa da equipe do Galatasaray. E por essas análises que eu fiz com vocês, eu vou aí para ver o Galatasaray fazendo aí pelo menos um golzinho nesse jogo. Acredito sim que o Galatasaray, devido às circunstâncias do campeonato, tá, faça aí pelo menos um gol nesta partida. É o cenário que eu vou para esse jogo, é o cenário de mais de 0,5 gols para a equipe do Galatasaray. Ainda pelo campeonato turco, pessoal, nós temos agora o jogo entre Trabzonspor e Samsunspor. Aqui, pessoal, a Betano está dando favoritismo para a equipe mandante, uma odd de 1,72 para o Trabzonspor e uma odd de 4,90 para a equipe do Samsunspor.
Então, se a gente for ver aqui na classificação, pessoal, a equipe aqui do Trabzonspor vem na terceira posição, um bom campeonato, tá? 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 18 partidas. Vai enfrentar aqui um time de zona de rebaixamento, tá? Time do Samsunspor, com 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas em 18 partidas. Aqui, pessoal, eu vejo sim um leve favoritismo para a equipe mandante, tá? Mas nesse jogo eu vou operar para mais de 0,5 gols da equipe do Trabzonspor e vou explicar por que eu irei nessa entrada, tá? Se a gente for analisar, pessoal, o Trabzonspor ele fez aqui 32 gols em 18 partidas. Uma média interessante de gols feitos. Vai enfrentar aqui, como eu disse, uma equipe de zona de rebaixamento que tomou aqui 29 gols em 18 jogos. Se a gente for ver que o Trabzonspor em casa, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 8 jogos. E o Samsunspor fora, a gente vê aqui, a gente consegue notar que é o pior visitante do campeonato. Perdão, pessoal. É o segundo pior, né? É o segundo pior visitante do campeonato aqui, né? Uma vitória apenas, um empate e 7 derrotas em 9 jogos, jogando como visitante. Tomou aqui 18 gols, uma média de 2 gols tomados por jogo. Então, pessoal, se a gente for ver aqui a Race, né, da equipe do Trabzonspor, vocês vão conseguir notar que nessa temporada, pessoal, aqui na Turquia, tá? A única partida que o Trabzonspor em casa não marcou gol foi aqui no dia 3/12, que ele perdeu aqui 1-0 para a equipe do Kayserispor. Nesta partida, o Trabzonspor não marcou gol. Mas repare que em todas as outras partidas, a equipe marcou pelo menos um gol, tá? A equipe aqui do Kayserispor, né, aqui do dia 3/12, é uma equipe que vem fazendo um bom campeonato. Se a gente for ver aqui na classificação, é o 6º colocado, tá? Se a gente ver aqui na race total, incluindo jogos como visitante, tem aqui um 0-0, né? Mas enfim, pessoal, aqui repare bem quando o Trabzonspor jogou contra equipes fortes, tá? Aqui na Superliga. Aqui no dia 19/8, repare que ele perdeu de 2-0 para o Galatasaray. Acabou aí não fazendo gol no time do Galatasaray, tá? Mas aqui tem resultados, pessoal, interessantes aqui para a gente notar. Aqui no dia 1/9, ele meteu aí 5 gols na casa do time do Kasimpasa, tá? No dia 17/9, venceu o Besiktas, meteu 3-0 no Besiktas. E o outro resultado interessante aqui, pessoal, é que no dia 4/11, tá? O Trabzonspor venceu o Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe e meteu 3 gols, tá? Resultado que terminou 3-2 para o time do Trabzonspor. Se a gente for ver aqui na classificação, pessoal, o Fenerbahçe só tem uma derrota no campeonato, e foi justamente aquele 3-2 para a equipe do Trabzonspor, tá? Equipe aí que foi a única equipe que conseguiu derrotar o Fenerbahçe na competição, tá? E se a gente for ver aqui agora o time do Samsunspor fora, vocês vão conseguir ver que na Superliga atual, em todas as partidas como visitante, o Samsunspor tomou pelo menos um gol, tá? Inclusive, ele tomou aqui um gol aqui do Pendikspor no dia 12/11. Perdeu aqui essa partida por 1-0. Se a gente for ver que a classificação, o time do Pendikspor jogando em casa, ele tem apenas uma vitória aqui, ó. É o pior mandante do campeonato. E essa única vitória foi justamente contra o Samsunspor aqui no dia 12/11, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, todas as partidas a equipe do Samsunspor tomou aí pelo menos um gol. Tomou aqui 4 gols do Galatasaray no dia 16/9, tá? Enfim, eu vejo um cenário assim, com favoritismo do Trabzonspor, mas aqui, pessoal, eu vou entrar, como eu mencionei, para ver aí o Trabzonspor fazendo pelo menos um gol, tá? Uma equipe que vem melhor colocada, tá? Enfrenta aí um time que não vem fazendo um bom campeonato, tá? Joga em casa
Então eu vejo um cenário aí muito interessante para a gente ver aí o Trabzonspor marcando aí pelo menos um golzinho, acredito que sai assim. É isso que eu vou nesse jogo. Eu vou em mais de 0,5 gols para a equipe mandante. Pessoal, eu vou analisar agora a partida pela Taça de Portugal, tá? Oitavas de final entre Vitória de Guimarães e Penafiel. Então, pessoal, vamos lá. A equipe do Vitória de Guimarães, pessoal, é uma equipe que está na quinta posição da primeira divisão do Campeonato Português. Tá? Uma equipe que vem fazendo um bom campeonato. Inclusive, é o segundo melhor mandante do Campeonato Português. Só perde para o líder, que é o time do Sporting. E aqui, pessoal, ele vai enfrentar a equipe do Penafiel, que é uma equipe de segunda divisão e uma equipe que vem fazendo uma campanha ruim na segunda divisão. Então, pessoal, equipes como Vitória de Guimarães, como Braga, em Portugal, são equipes que não têm ali chances de vencer o Campeonato Português. O Campeonato Português fica aí com as equipes de maior investimento, né, o Porto, o Sporting, o Benfica, né, e equipes ali como Braga e Vitória de Guimarães beliscam ali as competições europeias. Uma vaga ali na Champions League, uma vaguinha ali na Europa League, enfim. Então, pessoal, eu vejo que para essas equipes terem chance de título em Portugal, justamente são aí nas competições de Copas e Taças. Não vejo cenário para essas equipes disputar com os principais times no Campeonato Português. Então, acho que aqui nas Taças e nas Copas são aí competições que equipes como Vitória de Guimarães e Braga, equipes aí com investimento um pouco menor, conseguem ir mais longe. Jogos de mata-mata, né? Jogos aí de partida única. Então, pode sim aí ter alguma chance de vencer uma competição. Devido, pessoal, a esse cenário, né, eu acho que dificilmente o Vitória vai dar uma entregada aí, né, contra a equipe de segunda divisão, né? Em plena oitava de final, né, como eu falei, uma competição aí por ter jogos únicos, pode ser que ocorra uma zebra aí, né, um eventual zebra aí de um time mais fraco vencer, tá? O que não é possível no campeonato de pontos corridos. Então eu acho que o Vitória vai querer decidir essa parada aqui logo aí, no tempo aí regulamentar. Não vejo aí vejo aí uma zebra muito improvável nesse jogo. Acho difícil o Vitória entregar esse jogo. Até se a gente for ver aqui a Reis, pessoal, repare bem, o Vitória aí nos últimos jogos em casa, os últimos 5 jogos, aqui ele tem 4 vitórias e uma derrota. Tá? A única derrota foi contra o Porto. Mas ele tem resultados interessantes, né? Ele meteu aqui um 3-2 no Sporting, ou seja, ele venceu o Sporting. Só lembrando que o Sporting ele tem apenas 2 derrotas no Campeonato Português. E uma dessas 2 derrotas foi justamente aqui para o Vitória de Guimarães. Um 3-2 aqui na Liga de Portugal, um baita resultado da equipe do Vitória. Na última partida aqui da Taça de Portugal, ele meteu 4-1 no Vila Verdense, que é uma equipe também de segunda divisão. Tá? Meteu aqui 5-0 no Chaves. Então é uma equipe que, como eu disse, é o segundo melhor mandante. À frente, inclusive, de equipes como o Benfica e Porto. Tá? Vai enfrentar o Penafiel, que tem essa race aí horrorosa nos últimos 5 jogos. Né? 4 derrotas e um empate. Todas as partidas inválidas pela segunda divisão. Então aqui, pessoal, não vou inventar muito. Eu tô fechado aqui nesse jogo com vitória da equipe do Vitória de Guimarães. Eu acho sim que a equipe vai vencer essa partida. Tem tudo para vencer essa partida. É um cenário aí, como eu mencionei, que dá um estímulo a equipes aí com menores investimentos nessas competições. Então eu acho que o Vitória vai fazer aí um jogo tranquilo. Tá? Uma equipe aí que na última partida fez um baita jogo contra o Braga. Conseguiu um empate ali no finalzinho, 1-1 na casa do Braga. Baita resultado. É uma equipe que vem aí das equipes menos tradicionais em Portugal. É a equipe aí mais, junto com o Braga, as equipes aí mais regulares, tá? Que aí dificultam mais para as maiores equipes, Porto, Benfica e Sport. Então eu vejo aqui um cenário sim para a Vitória
da equipe mandante, uma odd de 1,33 na Betano. Para finalizar nossa análise aqui do dia 11, a gente tem aqui o jogo aqui de quartas de final de Copa da Itália. Jogo aqui entre Juventus e Frosinone. Jogo único, tá, pessoal? Aqui o favoritismo com certeza da Juventus. A minha entrada para esse jogo, pessoal, será a entrada, né, mais de 0,5 gols da Juventus. Tá? É um jogo de Copa, mas é aí quartas de final, é jogo único. Acho que a Juventus aí vai marcar aí contra o Frosinone pelo menos um golzinho. Jogando em casa, tá, pessoal? Se a gente ver aqui a race da Juventus em casa, na temporada aí, pessoal, todas as partidas no Campeonato Italiano da Juventus jogando como mandante, todas as partidas a Juventus fez gol. Tá? Inclusive no último jogo de Copa, meteu 6 aqui na Salernitana. E o Frosinone, pessoal, na maior parte aqui dos jogos na Itália da temporada, jogando como visitante, tomou gol. Aqui ele meteu um 4-0 improvável aqui no time do Napoli, né? No último jogo pela Copa. Napoli vem fazendo uma temporada aí bem abaixo do esperado. Tá? E teve aqui um 0-0 contra a Udinese aqui no dia 2/9. Mas tirando esses dois jogos, a gente consegue notar que a maioria das partidas da equipe do Frosinone, ele leva pelo menos um gol. Tá? Se a gente for ver aqui até na race total, pessoal, a Juventus teve um confronto recente entre as duas equipes. Aqui no dia 23/12, pelo Campeonato Italiano, a Juventus venceu por 2-1 na casa do Frosinone. Então aqui, pessoal, não vou inventar muito, tá? Isso aqui é jogo para a gente ver a Juventus marcando pelo menos um gol, tá? Acho uma alta probabilidade para a gente ver a Juventus. É uma equipe superior, tá? Acho que não vai aí dar mole nessa partida, jogo de quartas de final, jogo único. Então eu vejo assim um cenário para a gente ver aí a Juventus marcando gol. É o que eu vou entrar nessa partida, eu vou entrar em mais de 0,5 gols para a Juventus. Aqui então, pessoal, está o nosso bilhete final, tá? Deu um bilhetinho de 4 jogos. E a odd no momento que eu estou gravando está uma odd aí de 1,90, uma odd interessante. Acredito que esse bilhete aí tem uma alta chance de bater, na minha opinião. E é isso daí que eu vou para esta quinta-feira. Um abraço e até a próxima.